Bom, gente, e a nossa última atividade do dia, e não menos importante, é a roda de conversa com a equipe do Triângulo Cultural, que é formada pela historiadora Fernanda Eugênia e pelos pesquisadores Wagner Fernandes e Jaine Diniz, que vão falar sobre alguns trabalhos desenvolvidos pela empresa. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início então à roda de conversas da Triângulo Cultural. Eu vou fazer uma apresentação da empresa. A Triângulo Cultural, desde 2013, desenvolve projetos de consultoria na área de ICMS cultural, ICMS turístico, ICMS esportivo. E meu nome é Wagner, minha formação é na área de administração de empresas, eu tenho mestrado em gestão pública, a minha linha de pesquisa é conceito de patrimônio cultural. E vou começar falando que no final de 2013, nossa Deus, no final de 2019, de novo. 3, 2, 1, eu vou começar falando que no final de 2019, nós aqui do escritório, fizemos alguns planejamentos a respeito de algumas ações que a gente poderia desenvolver com os municípios que a gente presta consultoria. E a princípio nós pensamos N coisas que poderiam ser aplicadas e os municípios elevarem a sua pontuação e as políticas públicas de patrimônio local serem bem aplicadas e desenvolvidas. Porém, os nossos planos para 2020 foram muitos por água abaixo devido a essa questão da pandemia. E como todas as áreas da gestão pública foram afetadas, com a área do patrimônio não foi diferente. E eu costumo falar que quando a pontuação do município é boa, o mérito é tanto do setor de patrimônio como da empresa que presta consultoria. Porém, quando acontece o contrário, a pontuação cai, a empresa de consultoria acaba sofrendo porque ela passou o receituário correto, mas nem sempre esse receituário foi seguido. Então, nós começamos a pensar com esse impacto da pandemia, o que a gente poderia fazer para poder não deixar cair essa pontuação e as prefeituras que contratam o nosso serviço, que elas ficassem satisfeitas com a pontuação. E após o envio da última orientação do IEFA, onde ele autoriza que algumas ações pudessem ser feitas de maneira remota, nós aqui no escritório começamos a pensar alguns projetos que poderiam sair do presencial e serem transportados para via internet. E foi aí que surgiu uma ação, essa ação inovadora, que é a organização desse evento que vocês estão participando, que foi organizado pela empresa Triângulo Cultural e está sendo transmitido por 7 municípios. Então, assim, eu falo que é uma ação inovadora porque até então nós já organizamos outros eventos de maneira presencial, mas cada município fazia o seu. E muitas das vezes tinha aquela disputa que a cidade tal não poderia participar da cidade Y, da cidade Y não participava da cidade X, mas dessa vez nós conseguimos fazer um evento que comporte todos os municípios, onde os conselheiros estão no mesmo ambiente virtual, os moradores, o pessoal do setor de patrimônio. E aí, quando nós pensamos o título do evento, que é Seminário Regional do Patrimônio Cultural, faltava um subtítulo. E nada que a gente pensava tinha uma abrangência que envolveria cada um dos bens, cada um dos municípios, de cada um dos municípios. Até que num belo dia surgiu meio que uma faísca, né? Nós temos aí a cidade de Divisa Nova, com o seu Jequitibá, tem Alfenas com a sua feira livre que é registrada, Juruáia que está finalizando o processo de registro da festa de São Sebastião, temos Monte Santo com seus bens tombados. Aí surgiram 3 palavras, que é reconhecer, valorizar e preservar. Então foi esse o subtítulo que nós escolhemos para o evento. Mas eu comecei a refletir o porquê de usar esse subtítulo. E eu comecei com a palavra reconhecer, que ela vem do latim e significa trazer à mente de novo. Ou seja, identificar, distinguir, confirmar. E temos também a palavra valorizar, que vem de dar valor.
E assim, fazendo uma junção dessas duas palavras, nós podemos entender que eu reconheço a importância de um bem e eu preciso valorizar esse bem. E, consequentemente, surge a outra palavra que é preservar, que também vem do latim. Que quer dizer eu defender, eu proteger, eu resguardar esse bem. E todas essas palavrinhas que eu acabei de falar agora, elas fazem parte do cotidiano de todo conselheiro e de todo mundo que trabalha com patrimônio. Seja numa reunião de conselheiros, ou seja na defesa, alguma defesa que a gente esteja fazendo para o Ministério Público. Então, agora eu vou passar a fala para a nossa colega de trabalho, a Jaine, que ela vai falar mais um pouquinho sobre o tema patrimônio histórico. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todo mundo aqui também. Meu nome é Jaine, eu sou pesquisadora aqui na empresa Triângulo Cultural e eu vou falar um pouquinho agora sobre a Ponte das Amoras. A Ponte das Amoras está passando por um processo de tombamento aqui em Alfenas. E em setembro de 2018 foi assinado o edital de abertura do processo de tombamento da ponte. E esse edital ele foi assinado pelas autoridades representando tanto os municípios de Alfenas quanto os municípios de Campos Gerais, porque a ponte faz ligação com esses dois municípios. E essa ponte ela foi construída no final da década de 1950 pela empresa dinamarquesa Christian Nielsen e ela possui quase 1 quilômetro de extensão, sendo, portanto, uma das maiores desse tipo, ligando dois municípios no sul de Minas Gerais, né? E a gente daqui da Triângulo Cultural ficou então responsável pela construção desse dossiê com a historiadora, né, a Fernanda Eugênia e os demais membros da equipe. E para construir esse dossiê, a gente começou primeiro fazendo um levantamento bibliográfico com o intuito de contextualizar a construção da ponte, a história da ponte. E para fazer isso, a gente precisou falar também da construção da represa de Furnas, porque a Ponte das Amoras está intimamente ligada com a construção da represa de Furnas. E a construção da represa, ela faz parte de uma política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, com um plano de metas, enfim, com esse ideal de desenvolver o país com o desenvolvimento de indústria de base, de autoestradas e do fornecimento de energia, daí a construção da represa de Furnas. E no lugar onde a ponte existe hoje, existiu uma outra ponte, né, uma ponte menor, com o mesmo nome, também conhecido como Ponte das Amoras, mas com a construção da represa e o alagamento dessa região, foi necessária a construção de uma outra ponte maior que fizesse a ligação entre esses dois municípios. E aí essa ponte antiga funcionou como base de construção para a ponte nova, e ainda hoje, quando o nível do lago está muito baixo, a gente consegue ver ainda partes dessa ponte antiga. E hoje a gente tem então a Ponte das Amoras, que ficou com o mesmo nome dessa ponte antiga, mas uma ponte bem maior. E além desse levantamento bibliográfico, né, de fontes para a gente contextualizar esse histórico da ponte, a gente também foi atrás de relatos orais, sejam de moradores da região, de pessoas ainda vivas que participaram da construção, de pessoas que tiveram familiares que sofreram com a represa por causa dos deslocamentos, porque aí a partir desses relatos a gente conseguiu perceber que a ponte ela funciona como um espaço, um lugar onde diversas memórias vêm à tona. Sejam as memórias traumáticas daqueles moradores que perderam suas terras, perderam suas casas, tiveram que sair por causa da água que ia alagar um espaço muito grande. Seja posteriormente uma outra geração que passou a ver a ponte como um espaço de lazer, onde ia com a família, um espaço bonito, onde ela podia admirar o lago. E posteriormente também o lago passou a ser visto como um grande potencial econômico por causa do turismo, né, com as pousadas, passeios de lanchas, enfim. E hoje a Ponte das Amoras também ela funciona como um espaço onde a gente levanta as discussões acerca de problemas socioambientais, porque hoje muitas pessoas dependem do lago. Então, o fato do nível da água estar baixando é preocupante. Então, a Ponte das Amoras, quando a gente vai perguntar sobre as pessoas sobre a ponte, a gente consegue ver diversos tipos de memórias, de disputas de memórias que a ponte ela funciona, porque ela tem essas memórias traumáticas, de quem perdeu terras, precisou se deslocar, ela tem uma memória positiva, afetiva, que rememora a infância, como uma bela paisagem também, e ela tem essa memória também de
de levantar essa discussão ambiental também sobre o lago. E isso é muito bacana quando a gente vai construir o dossiê e ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o bem e essas diversas memórias que o bem traz, porque isso é o que faz daquele bem um patrimônio, é o valor que a comunidade atribui a ele, a importância que a comunidade atribui a ele, que é o que faz dele um patrimônio. E esse dossiê, ele já está em fase final de produção, a gente está aguardando agora só um laudo técnico que vai ser elaborado pelo DENIT, que é o órgão responsável pela manutenção da Ponte das Amoras, e nesse laudo vai contar alguns aspectos físicos da ponte para a gente poder dar continuidade no trabalho e finalizar o dossiê. E aí, após finalizado, o prefeito assina um decreto tombando a Ponte das Amoras, e a Ponte das Amoras passa a ser inscrita no livro do tombo do município, que é onde todos os bens tombados aqui são registrados e ficam inscritos. E essa pesquisa que a gente fez, esse levantamento de dados para a construção do dossiê, foi tão importante para mim que eu estudo na Unifalm, eu faço o curso de História e Licenciatura e já estou no meu último ano de graduação, e eu comecei a desenvolver a minha pesquisa de TCC sobre a Ponte das Amoras. Eu, orientada pelo professor Walter, que também teve uma fala nesse evento, eu desenvolvo uma pesquisa em que eu analiso quais são os valores atribuídos à Ponte das Amoras pelos responsáveis pelo processo e qual foi o engajamento da comunidade também nesse processo de tombamento da Ponte das Amoras. O meu intuito, portanto, é analisar que valores são ativados quando a Ponte das Amoras ela é inscrita numa política pública de proteção, que é o tombamento. E foi fazendo esse levantamento de dados, foi construindo esse dossiê que me despertou esse interesse de entender melhor, então, quais são essas relações que as pessoas atribuem ao bem. E isso é muito bacana, é muito gratificante trabalhar com o patrimônio cultural. Para mim é muito gratificante trabalhar com o patrimônio cultural por causa disso. E eu estou falando todo o tempo que a Ponte das Amoras está passando por um processo de tombamento, acho que é importante contextualizar isso também, né? A Ponte das Amoras ela é considerada um bem material, patrimônio material. O que seria isso? São aqueles patrimônios que possuem materialidade, né? Que são uma materialidade física. E aí, dentro desses patrimônios materiais, a gente tem os imóveis, que são aqueles que não mudam de lugar, por exemplo, casas, monumentos, cidades históricas, pontes, são considerados patrimônios materiais imóveis. E aí a gente tem também os patrimônios materiais móveis, que são, por exemplo, conjuntos documentais, acervos de museu, são aqueles patrimônios que possuem uma materialidade, né, são físicos, mas que a gente consegue tirar de um lugar para o outro, e aí são considerados patrimônios materiais móveis. E aí, no caso dos patrimônios materiais, a política de proteção que eles recebem é o tombamento. E por que esse nome? Esse nome vem da Torre do Tombo, de Portugal, que era um lugar onde ficavam guardados os documentos, contando a história, né? Então, aqui no Brasil, como uma forma de homenagear isso, a gente deu o nome da política de tombamento. E aí, com a ampliação do conceito de patrimônio cultural no artigo 216 da Constituição de 1988, a gente teve também a inclusão dos patrimônios imateriais como patrimônio cultural. E o que seriam os patrimônios imateriais? Os patrimônios imateriais são aqueles que dizem respeito às manifestações, tradições, celebrações, modos de fazer, lugares. São aquelas manifestações, aqueles bens que, diferente do patrimônio material, não possuem materialidade. É claro que sim, hoje a gente tem diversas discussões também em cima disso, pesquisadores que afirmam que mesmo os patrimônios imateriais possuem materialidade, por exemplo, com os instrumentos musicais ou as vestimentas, mas a questão é que esses patrimônios são considerados imateriais, né, por representar uma manifestação, uma celebração, enfim, essas tradições que são passadas de geração em geração e que se alteram, né? E, no caso desses patrimônios, em vez de a política ser chamada tombamento, a política que eles recebem é conhecida como registro. Por quê? No caso do tombamento, a ideia é tentar manter uma imutabilidade. A gente tomba um bem para garantir que ele se mantenha daquela forma pelo maior tempo possível. E aí, a gente sabe que no caso das manifestações imateriais, isso é impossível. Por exemplo, uma feira livre, a gente sabe que ela não vai ser do mesmo jeito para sempre, ela vai se alterar ao longo do tempo. Então, a gente dá um nome de registro, e aí a cada 10 anos esse registro precisa ser refeito.
E aí as novas características que o bem material incorporou, né, elas precisam ser atualizadas. Por exemplo, se algum membro acabou falecendo, isso mudou as características do bem, a feira, se ela mudou os produtos que comercializa, se ela aumentou ou diminuiu. Então, a cada 10 anos a gente refaz esse registro como forma de atualizar essas características que o bem material possui. E aí, para falar um pouquinho sobre bem material, o Fernando vai falar agora um pouquinho como é que foi esse processo. Então, eu falei sobre o processo do dossiê de tombamento da Ponte das Amores. O Fernando vai falar um pouquinho como é que foi o processo de construção do dossiê de registro da Feira Livre aqui de Alfenas. Boa tarde, obrigada, Jaine. Boa tarde aos meus colegas que estão dividindo a mesa comigo. E boa tarde para você que está em casa assistindo a gente, seja professor, gestor da parte da cultura, da prefeitura e respectiva da sua cidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu trouxe uma discussão interessante sobre patrimônio. O que é essa palavra patrimônio, né? Ela vem do latim pater, que é pai. E a gente pode pensar que o patrimônio, então, nesse primeiro momento, nesse significado dessa palavra, ele está relacionado ao que o pai da gente passa para nós, né? Essa riqueza material, nesse primeiro momento, tudo aquilo que é passado de geração para geração. E já queria pensar com vocês, assim, e conversar que nem sempre os bens imateriais foram considerados um patrimônio. Né? A Feira Livre de Alfenas, por exemplo, há tempos atrás ela não seria considerada um patrimônio e não seria protegido. Mas houve toda uma mudança aí, né, durante o período de história e da legislação de patrimônio que mudou toda essa perspectiva. A gente tem aí então vamos pensar que o patrimônio ele era algo micro, era algo particular, era algo que um pai passava para o filho, uma herança, né? Então, a gente tem aí na Revolução Francesa, no século XVIII, uma mudança dessa perspectiva. Vamos pensar que a Revolução Francesa teve como objetivo romper ali com aquela monarquia absolutista. Então, os revolucionários eles queriam destruir todos os patrimônios, todos os monumentos que tivessem relacionado a essa herança monárquica. Eles queriam esquecer isso, eles queriam começar uma outra nação. Então, aí que alguns intelectuais revolucionários falaram assim, opa, não é bem assim. A gente também tem que construir essa história dessa nação, da nação francesa. Então aí, para legitimar, esses monumentos também contam a história dos camponeses, dos povos, do povo aqui da França. Então é importante nós mantermos esses monumentos, não destruir eles, para nós construirmos e legitimar a história desse Estado-nação, né? Então aí nesse momento a gente sai de um ambiente micro de pai e filho passando uma herança para o patrimônio considerado uma maneira de exercer sua cidadania, ser um cidadão da nação, né? Conservar esse patrimônio, ter esse patrimônio. Aí ele ganha essa importância. No processo de Segunda Guerra Mundial a gente amplia mais essa noção de patrimônio. Na Segunda Guerra Mundial os países que estavam em conflitos acabavam que durante o processo de guerra destruía alguns monumentos, alguns lugares da cidade. Então começaram a se pensar, nossa, a gente precisa preservar esses monumentos de maneira internacional, é importante para todos os países preservarem esses monumentos para que chegue um conflito, eles não sejam perdidos e a nossa história como nação também não seja perdida, né? Então, também tem um outro processo, já na década de 60, que são o deslocamento dos templos de Abu Simbel, no Egito. É muito interessante a gente pensar como que foi deslocado esses bens, né? Foram divididos em partes, porque ia ter uma barragem perto ali do rio Nilo e ia inundar esses templos. Então eles iriam ser perdidos e não ia ser passado para contato com outras gerações. Então o ministro da Cultura da França ele faz um apelo aos outros países falando que os templos eles eram um patrimônio da humanidade. O ministro da Cultura, o André Malcos, que chama,
e ele faz esse apelo, porque o Egito em si ele não conseguia fazer esse deslocamento economicamente, era inviável só para o Egito fazer. Então, todos esses países se juntaram, juntamente com o órgão da Unesco, para fazer o deslocamento desses templos e preservar. Então, o discurso do ministro da Cultura da França é muito importante, que já dá um outro viés para essa ideia do patrimônio, que é a importância de ter um patrimônio que represente a humanidade, que conte a história da humanidade. Então, aí a gente percebe todo um deslocamento aí desse processo de pensar o patrimônio. É um patrimônio que já era de herança, de pai para filho, micro, que vai para o macro, a importância desse patrimônio para a humanidade em si, né? Para a identidade do ser humano. Então, a gente pensa assim, mas só os monumentos que contam a história? Então, como a Jaime falou, só em 1988 que a gente tem uma legislação aqui no Brasil que institui a proteção dos bens imateriais. E por que essa necessidade de se fazer esse registro, essa proteção desses bens? Vamos pensar que as populações que não tinham escrita, elas eram descartadas dessa ideia de cadê a história dessas pessoas, né? Cadê os monumentos dessas pessoas? E, na verdade, a proteção, na verdade, os bens dessas pessoas eram a própria tradição oral, a fala, os saberes, os ofícios, e é isso que a Feira Livre tem para mostrar pra gente, que a gente tem ali na feira os saberes, os ofícios e as práticas das pessoas. Então, como um bem imaterial, começaram a se pensar, e os indígenas das Américas? E os povos da África? E os povos da Oceania? Cadê a história dessas pessoas? Então, aí a gente faz os historiadores, antropólogos, todos pensam que a tradição oral é uma das maneiras da gente usufruir e entender a historicidade desses povos e a nossa mesmo, né? Então, a gente pensa a Feira Livre como um desses processos que advém de toda essa transformação aí da ideia de patrimônio. E que foi por meio de todas essas transformações que nós conseguimos compreender hoje a Feira Livre de Alfenas como um patrimônio material. Que nele a gente detém saberes que são passados de pai para filho, o ofício, a própria profissão de feirante, né? As práticas de como chegar a montar barraca, como que é o processo ali da feira. E ano passado nós construímos, em 2019, nós construímos o dossiê referente à feira, e foi um processo muito interessante. Contextualizando assim para vocês, a feira ela acontece todos os domingos aqui em Alfenas, e nesse processo de Covid-19 ela está acontecendo ainda, só que reduzida. Então, o que está acontecendo? Os feirantes locais de Alfenas, eles estão podendo participar da feira, e só não estão vindo os feirantes de fora. Então, ela está um número reduzido, mas ainda está presente, né, nos domingos da população alfenense. E a feira, o processo, qual que é o objetivo nosso com o dossiê? O dossiê é a gente tentar compreender por que a feira é um patrimônio cultural de Alfenas, né? Por que as pessoas consideram um patrimônio? A Feira Livre de Alfenas é considerada a maior feira sul-mineira, né? Então não é só por conta desse fato, né? É porque ela tem relação direta com a história da cidade e dos indivíduos que compõem. Então, como a Jaime disse, é uma demanda da comunidade, a comunidade que demonstra quais são os bens que são importantes para ela. E aí, durante a pesquisa da Feira Livre, foi um processo muito bacana que o Wagner, a gente teve junto comigo, e nós fizemos entrevistas com os feirantes, e aí nós pensamos, né, de toda aquela questão, voltando lá no começo da fala, o patrimônio do pai passando uma herança para o filho, como que a história é uma continuação, né? Porque durante as entrevistas nós observamos relatos dos pais contando, eu trazia meus filhos para dormir aqui debaixo da barraca por enquanto eu trabalhava. E esses mesmos filhos voltavam para trabalhar na feira. Então, o patrimônio é toda essa construção de processo de você poder passar para o seu filho um ofício, né? E nós observamos isso nas entrevistas, nós fizemos entrevistas com os feirantes, com o pessoal que organiza a feira.
Queria aproveitar para dar um agradecimento especial para essas pessoas que contribuíram para esse processo. Muitas vezes eu lá na feira, os feirantes trabalhando, eu lá do lado deles, fazendo perguntas, e eles muito solícitos, porque é um processo enriquecedor mesmo, deles poderem contar a história, a perspectiva, né, do trabalhador ali dentro da cidade de Alfenas. E então, a gente fez todo esse processo eu falo que a Feira Livre é um difusor cultural, porque além dela mostrar pessoas de diversos lugares, ela mostra também a relação entre o produtor rural, aquela pessoa que vive na zona rural, com o pessoal da comunidade urbana. Então, nós temos aí o caso da Dona Ivone, que era uma senhora que morava em uma das ruas que a feira acontecia, e ela oferecia cafezinho para os feirantes, o banheiro dela para eles usarem enquanto eles trabalhavam. Então, assim, nós temos histórias que demonstram a memória afetiva da comunidade relacionada à Feira Livre. E além disso, a história da própria Alfenas, né, relacionada à feira, que nós temos ali um período, né, hoje a feira eu falo que eu considero ela uma continuação dentro da história de Alfenas, porque vamos pensar que a história é feita de continuações, coisas que continuam, e mesmo essas coisas que continuam, elas vão se transformando, elas sofrem modificações. E tem coisas que têm ruptura. Então, tudo isso que vai transformando o bolo que a gente tem a história, né? Então, a Feira Livre é uma continuação de mais de 50 anos aqui da história de Alfenas, que está se transformando cada vez mais. Igual a Jaine disse, a gente, daqui a 10 anos, vamos ter que fazer um registro para ver quais foram as modificações desse processo, dessa feira, né? Então, a gente pensa aí que ela acabou acontecendo por meio de incentivos, né, públicos ao processo de comércio ali, que foi acontecendo em torno do mercado municipal, e ela foi crescendo ao ponto de hoje tomar quase toda a praça ali, né, em torno ali perto do Colégio das Irmãs, da Prefeitura, em vários patrimônios aqui da cidade de Alfenas. A feira é um que habita em torno de todos eles. É bem interessante até a estrutura, se pensar. Então, a gente pensa, né, mas que processo que foi esse? O que significou para a história de Alfenas? Então, demarca justamente isso, esse produtor rural vindo para a cidade, vendendo seus produtos, né, marca o processo de história de Alfenas. E também eu falo que é muito interessante que a feira é um patrimônio que demonstra resistência frente hoje a um processo de industrialização de alimento em massa, que as pessoas compram os alimentos já processados, e às vezes a gente não tem. É tão interessante ter essa conversa com o produtor, né? Então é uma resistência frente a os produtos alimentícios, né? Uma proposta diferente de alimentação, uma proposta diferente de conversar com aquela pessoa. Então tudo isso demonstra diversidade cultural ali, onde você vê filhos aprendendo ofício com os pais, nós mesmos que vamos frequentar a feira aprendendo saberes, né? Aquela senhora passa, esse chazinho é bom para isso que você está sentindo. Então é um difusor muito grande cultural, né? A feira é um patrimônio muito rico aqui de Alfenas. E nós também fizemos pesquisa no Jornal dos Lagos, que é um jornal local, e nesse jornal nós podemos perceber as mudanças, vamos dizer assim, de organização da feira. Ali na década de 80 nós tínhamos uma feira que era indicado, precisa organizar esse trânsito aqui na feira. Na década de 80 nos jornais nós vemos isso. E interessante, hoje, em 2019, nós fazemos entrevistas com o pessoal que já é responsável por organizar essa feira aqui em Alfenas, fechamento do trânsito, para que aconteça tudo de maneira mais tranquila possível em todos os domingos, né? Então nós observamos essa transformação aí nesses anos. E para todos nós, né, que participamos, porque a Feira de Alfenas, além de ser essa continuação, é esse difusor de que cada vez que você vai lá, você aprende algo novo, né? Então, esse processo mesmo de feitura desse dossiê, da escrita, que eu queria compartilhar com vocês, e que, se vocês puderem, venham visitar a feira, que é um dos nossos pontos, um dos nossos patrimônios aqui da cidade de Alfenas.
Dando continuidade à nossa roda de conversa, eu achei muito interessante a fala da Jaine sobre a Ponte das Amoras. Eu lembrei que durante esse processo de pesquisa, de entrevistas, num belo dia eu fui naquele rancho, um restaurante de rancho Bom Retiro, e por uma ironia, não sei se é ironia do destino ou um acaso, eu acabei encontrando um senhor que foi trabalhador da obra. Hoje ele reside em Campinas, tem 64 anos, ele era jovem na época da construção, e eu, de uma conversa informal, acabei fazendo algumas perguntas para ele, como por exemplo, se ele tinha alguma lembrança de um fato histórico que tinha marcado a vida dele enquanto trabalhador. E ele contou que teve uma história de uma mulher de Alfenas que foi até a ponte antiga, enquanto eles construíam a ponte nova, com o propósito de pular lá de cima, de suicidar. E os colegas que estavam trabalhando subiram para socorrer essa moça, e um deles, na tentativa de socorrê-la, acabou caindo e eles perderam um colega de trabalho. E como essa história, nós temos outras, inúmeras histórias que nós ouvimos de pessoas que dali se construíram amizades, pessoas que dali perderam colegas de trabalho. Temos um outro fato histórico de uma senhora que o pai dela, que era trabalhador, veio falecer. Hoje ela reside em Varginha, e até ela comentou que o pai é familiar de Alfenas e foi enterrado aqui no nosso cemitério. Durante o processo de entrevista também nós fomos visitar um senhor que ainda é vivo, residente em Alfenas, muito conhecido entre todos nós aqui, que é o seu Tomás, conhecido como Tomazinho. E ele nos contou de como era, ele era motorista que transportava os trabalhadores até a construção da ponte, e ele contou que ele pegava o pessoal aqui em Alfenas, levava para Gaspar Lopes, que era o bairro mais próximo, que é o bairro mais próximo da Ponte das Amoras, e contou um pouco como era a rotina dele enquanto motorista, de todos os dias de manhã levar o pessoal, no final do dia voltar para trazer para casa. Dentro dessas histórias ele contou também para nós, falou de personagens, né, que foram importantes, como um dia que um motorista entrou no caminhão e o caminhão perdeu o freio, eles tiveram que socorrer. Então assim, foram fatos que no momento de hoje talvez pode parecer coisas corriqueiras, mas que tiveram sua importância durante o processo da construção. Agora eu queria ver com você, Jaine, se durante o processo de entrevista tem alguma narrativa que você achou importante que seja relatada para as pessoas que estão nos assistindo. Como você mesmo lembrou, a gente fez uma série de entrevistas, né, e a gente ouviu vários relatos, que são todos relatos muito bacanas, é gostoso fazer entrevista e ouvir essas histórias que as pessoas têm para contar sobre a ponte. E uma coisa que me chamou muita atenção, a gente foi conversar com um morador de Campos Gerais, e na entrevista dele, quando a gente perguntava sobre a ponte, ele sempre frisa a importância econômica que a Ponte das Amoras tem para o município de Campos Gerais, não só Campos Gerais, mas também Alfenas, por causa dessa ligação que a ponte tem. E hoje a gente é muito dependente desse transporte viário, né? Acho que é viário a palavra, de transportar todo tipo de produto e fazer essa ligação entre os municípios. Muitas pessoas de Campos Gerais vêm estudar em Alfenas, porque aqui a gente tem as duas universidades, vem trabalhar para cá por causa de ser uma cidade um pouco maior, e ele, a todo momento ele frisa a importância, ele voltava nisso muitas vezes, sabe? A importância econômica que a Ponte das Amoras tem, porque ele, quanto mais novo, ele conta que ele lembra que a mãe dele trabalhava vendendo alimentos, assim, ela ia até lá na construção da ponte, porque o pessoal estava trabalhando, ia vender os produtos dela para o pessoal que estava lá, então ela vendia frutas, enfim, alguns mantimentos assim para o pessoal poder comer ali na hora, e ele ia com ela muitas vezes, então ele lembra de ver a construção da ponte antiga, e depois virar aquela ponte imensa, maior, né, e aí ele fala que uma coisa que foi muito interessante também na fala dele, que ele fala assim, mas a Ponte das Amoras, ela não foi projetada para receber esse transporte que a gente tem hoje, esse tanto de carro, de caminhão pesado, enfim, que desloca por ela hoje. Então, que políticas que a gente pode fazer em cima disso também, de proteger a ponte também, ele quis dizer fisicamente, né, da estrutura física dela. Isso foi muito interessante, porque me levantou a questão de, tipo assim, a ponte é sim um bem economicamente muito importante.
E o fato dessa importância econômica da Ponte das Amoras, ela permeia várias outras questões também. Ele tem essa memória de infância que ele tem da mãe que trabalhava lá, dessa relação que ele tem de ir sempre para outro município. A Ponte das Amoras também é uma ligação importante para Belo Horizonte. E a conservação física desse bem. Daí a importância da gente fazer esse processo de tombar. Porque é claro que para reconhecer um bem como patrimônio, a gente não precisa necessariamente tombar ou registrar. O fato da comunidade reconhecer já é muito importante. Mas a gente ter uma política de proteção é a gente garantir a preservação desses bens. Então, a gente ter uma política de tombamento para a ponte é a gente garantir recurso público, a gente garantir investimento público, seja de educação patrimonial, seja de recursos mesmo, para garantir a estrutura física da ponte, né, para garantir que era uma questão dessa pessoa que a gente entrevistou. A gente, tombando ela, garantindo essa proteção, a gente tem condições de garantir então essa estrutura física da ponte, de organizar propostas de educação patrimonial, de valorização desse bem, que eu acho que é o mais importante, né? A gente utilizar essa política de proteção para valorizar esse bem, para continuar, eu falo, divulgando, difundindo esse patrimônio como um patrimônio da comunidade, entendendo que ele é importante para muitas pessoas, seja para essa pessoa que frisou todo momento a importância econômica que ele tem de os filhos estudarem, de todo dia passar pela ponte por causa de trabalho, enfim, seja de pessoas que perderam entes queridos, que a gente tem muitos relatos de pessoas que acabaram se suicidando na ponte. Então, trazer todas essas memórias, discutir isso, é muito importante também. E um ponto interessante, gente, que eu acabei de lembrar aqui, dentro das pesquisas que nós também pesquisamos no Jornal dos Lagos, nós encontramos um fato bem, uma fofoca histórica, como a gente costuma dizer, que é que em cima da Ponte das Amoras teve uma época que foi realizada um baile do Havaí. Isso lá em 1960, 59. E aí, quando nós vimos no jornal, a gente ficou imaginando aqui no escritório, como será que seria esse baile? Será que eles fecharam a ponte de lado? A gente sabia que tinha um barzinho ao redor da onde próximo do final da ponte, né, já do lado de Campos Gerais. Mas nós ficamos imaginando como será que deve ter sido a organização para que não passasse nenhum caminhão. E um outro ponto importante para a gente comentar é que essa pesquisa demonstrou um pouco da resistência das pessoas que moravam ali ao redor daquele rio, que até então hoje a gente chama de Lago de Furnas, mas era um rio, que era um fio de água. E com a vinda das águas do Lago de Furnas, essas pessoas resistiram porque as casas, as terras foram inundadas. Então, não sei se vocês perceberam na fala da Jaine, nós podemos identificar a palavra reconhecer. Reconhecer a importância daquele bem. E hoje, quando a gente faz essas entrevistas, nós estamos valorizando os personagens que fizeram parte da construção dessa obra, que hoje tem uma importância não só local entre Alfenas e Campos Gerais, mas sim regional, porque liga cidades, o comércio de café, o comércio de gado. Teve uma pessoa que nós entrevistamos que falou que era difícil, atravessava de balsa o caminhão cheio de gado. Hoje não, hoje tem isso antes da primeira ponte. Mas hoje nós temos uma ponte com quase 1 quilômetro de extensão, né, que sustenta, nós já fizemos essas perguntas de quantos caminhões será que ao mesmo tempo ela aguentaria passar, já passando ao mesmo tempo sobre essa ponte. E agora eu queria vir com você e vou falar com a Fernanda a respeito da feira, Fernanda. Porque quando nós fizemos a entrevista, eu lembro que alguns feirantes nos falaram a respeito de a feira dentro da feira. E quando a gente fala em feira livre, a gente enxerga uma feira de produtos alimentícios, uma feira de ervas, uma feira de roupa, uma feira de produtos tecnológicos, né? Então, a nossa feira, ela é multicultural. Ela tem o pessoal que faz as suas artes, que tem cantores, que também teve uma época que cantores se apresentavam nessa feira. O pai, dono de uma propriedade de terra, que representa a agricultura familiar. Tem aquela pessoa que sai de Alfenas e vai a um Ceasa em Belo Horizonte, em Poços de Caldas, e traz o produto para poder comercializar. Tem aquele morador de outra cidade, que na cidade dele não tem uma fonte de renda, mas ele sabe que todos os domingos ele pode vir trazer a sua hortaliça ali e comercializar aqui.
Então eu queria ver com você que ponto das entrevistas que você fez, da construção do dossiê, que nós podemos encontrar a palavra preservar, né, dentro da nossa Feira Livre. Então, o termo preservar, entre os feirantes que deram entrevista pra gente, é uma preocupação muito grande, porque o receio deles é que a feira mudasse de lugar. Então, eles queriam uma maneira de proteção, por meio até do registro, para que eles mantessem a feira onde ela está, ou que ela, medo que ela fosse reduzida, porque vamos pensar assim, o receio dos feirantes é que se muda a feira de lugar, e a questão da tradição, e a questão das pessoas que vão todo domingo na feira, sabem onde que fica ali o pastel, sabem onde que fica ali o churrasquinho, porque até mesmo assim, religiosamente as pessoas vão na feira, as famílias vão para comer ali, às vezes no almoço de domingo, tomar cervejinha, é um momento de interação na feira. Então o receio dos feirantes era que aquilo modificasse, que as pessoas da comunidade não tivessem mais tanto acesso, porque é no centro, mas as pessoas gostam também do ambiente, como eu disse, a Feira de Alfenas, ela está no meio de vários outros patrimônios, então está bem no centro da cidade, da praça. Um espaço de bastante circulação, então o receio dos feirantes era esse, que a feira mudasse de lugar, né, mais para frente, de acordo com alguma política pública, e aí eles eles relataram para nós assim, o tanto que seria interessante ser registrado, porque ali a feira ficaria registrada e protegida e teria que ficar naquele lugar específico. Então, é uma preocupação muito grande dos feirantes e eu acho que um dos pontos mais fortes do registro foi esse, conseguir garantir isso dos feirantes de uma maneira que, de acordo com a mudança política, etc., eles pudessem ficar resguardados. Enquanto você falava, eu até lembrei, Fernanda, de uma das primeiras entrevistas que nós fizemos, que eu não lembro se foi o presidente da Associação dos Feirantes, que ele falou que a cada mudança de governo, eles sofriam um terrorismo, porque falava assim, o próximo prefeito que vai vir não gosta da feira, não gosta dos feirantes, e ele vai levar a feira lá para onde é o cemitério. E se comparar o espaço do cemitério com o atual espaço onde a feira funciona, lá nem 30% de espaço. E muitos feirantes teriam que deixar de atuar, deixar de comercializar o seu produto por conta dessa redução. E um outro ponto que eu lembrei também é referente à Dona Ivone, né? Eles contavam que ela servia o café, oferecia a casa para eles usarem como banheiro, e um ponto importante na questão da preservação da feira foi que, por escolha dos próprios feirantes, o nome da Feira Livre de Alfenas passou a ser Feira Livre de Alfenas Dona Ivone, por conta desse cuidado que ela tinha com os feirantes, né? Eu lembro que no ano passado, numa data como essa, no Dia do Patrimônio, que foi assinado o decreto de registro material da feira. E após esse momento nós construímos diversos projetos de educação patrimonial que foram aplicados dentro das escolas como forma de preservação, né? As crianças iam com seus pais até a feira, mas não sabiam que aquela feira existia por muitos anos, não conheciam alguns dos personagens que nós apresentamos para eles dentro da sala de aula. Então, assim, a feira tem tanta importância que após o registro material que nós realizamos, um artista conhecido no meio musical, o Landau, fez uma música, né, sobre a nossa feira. E nós vamos finalizar essa roda de conversa apresentando para vocês a música e o videoclipe sobre a feira. E como é bacana você, assim, enquanto natural aqui de Alfenas, enquanto morador daqui, né, nasceu aqui, mora aqui há tanto tempo, contar essas histórias que você lembra, que você conhece também. A parte do dossiê, isso é a gente entrevistar essas pessoas que, como o Wagner falou aqui, nesse pouco tempo, lembrou várias histórias, conversar com as pessoas assim que a gente constrói os dossiês, tanto de registro quanto de tombamento, que são essas pessoas que, contando essas histórias, essas lembranças, que vão mostrar pra gente essa importância que a ponte tem. E assim, aqui a gente fez uma fala rápida, né? A gente tocou alguns pontos só, mas a gente fica disponível para qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato com a gente, se quiser saber um pouco mais de como é que foi a construção
dos dossiês, tanto da ponte quanto da feira, porque aqui a gente foi uma conversa mais rápida, mas a gente viu a quantidade de assunto que ela traz, que a gente pode discutir ainda sobre isso. E é sempre muito bacana falar sobre patrimônio cultural, né? Porque são sempre memórias muito gostosas, assim, que as pessoas lembram e trazem, muito vivas, assim, que a gente pode estar sempre discutindo. É isso. Muito obrigada a todos. Boa tarde. De mãos dadas plantamos o amor, colhemos os frutos da estação. Da terra molhada até a feira na praça, somos um só coração. Mãos que plantam, mãos que colhem, mãos que semeiam o chão, mãos que abraçam alfenas. Mãos que plantam, mãos que colhem, mãos que semeiam o chão, mãos que abraçam alfenas. De mãos dadas plantamos o amor, colhemos os frutos da estação. Da terra molhada até a feira na praça, somos um só coração. Mãos que plantam, mãos que colhem, mãos que semeiam o chão, mãos que abraçam alfenas. Mãos que plantam, mãos que colhem, mãos que semeiam o chão, mãos que abraçam alfenas. Mãos que plantam, mãos que colhem, mãos que semeiam o chão, mãos que abraçam alfenas, alfenas, alfenas. E aí, gente, o que vocês acharam do clipe? Bom, Landau é um artista alfenense que fala dessa contribuição mútua, né, do cidadão para com o seu patrimônio. Isso é muito importante, né? E desde já quero agradecer todos os palestrantes e gestores também do patrimônio cultural das cidades que se reuniram para então fazer esse evento acontecer, juntamente com a equipe da empresa Exponencial Produtora, né, que fez a gravação, também fez a edição desse seminário. E ó, os certificados de cada um de vocês será enviado por e-mail, tá certo? Até a próxima!